Reunião pública, sou Isabela. Tenho alguém aqui de primeira vez? Sejam bem-vindos à nossa casa. Qualquer dúvida ou esclarecimento, só procurar a gente, tá? No final. A gente vai hoje, nosso irmão amigo Fernando, vai falar com a gente sobre o objetivo da encarnação. E para a gente começar, eu vou fazer um preparo, tá? O preparo vai ser do livro Pão Nosso, que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, né, ditado por Emmanuel. Questão 178. O nome é Combate Interior. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouves estar em mim. Está em Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 30. Em plena juventude, Paulo terçou as armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos, deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se aos velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretavam por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria serviço. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de seguir. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Gente, agora a gente vai para o segundo momento, vou fazer uma prece para que nosso irmão possa iniciar a palestra. Tá? Amado Mestre Jesus, te agradecemos por nos reunir nessa tarde de hoje. Pedimos, Mestre, que abra os nossos corações e as nossas mentes, para que tudo que aqui foi exposto, que a gente possa internalizar e que possa verdadeiramente nos modificar. Pedimos que o nosso irmão seja intuído e que tenha e que possa evidenciar todo o seu estudo aqui conosco. Pedimos, Mestre, a espiritualidade amiga que nos guia, que nos reúne, que ampare os nossos passos e que saiamos daqui hoje melhor do que chegamos. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. É uma alegria poder retornar aqui depois de tanto tempo, né? Às vezes quando eu venho acompanhando a Denise, mas hoje estou aqui falando com vocês sobre o tema também muito importante para nós, né? Eu agradeço a Regina por ter colocado assim, nesse dia, né, um tema desse,
E quando a gente fala de objetivo da encarnação, né, isso é algo que tem que estar sempre na nossa mente, né? A gente sempre tem que buscar, e aí eu peço também a todos nesse momento que busque sintonizar com essa espiritualidade amiga aqui presente, que nos acompanha no nosso dia a dia e que pertence a essa casa, para nos ajudar no estudo de hoje, para a gente poder utilizá-lo para as nossas reflexões. Primeira pergunta que me veio, quando a gente... Afinal, o que estamos fazendo aqui? Né? Quando a gente fala do objetivo da encarnação, né, todos nós como espíritas, né, a gente já tem uma série de conhecimentos que nós somos, eu não sou o Fernando, eu estou o Fernando. Eu sou um espírito que está passando por algumas encarnações e que hoje se apresenta aqui para vocês nessa encarnação como Fernando. Assim como cada um de vocês é um espírito que já traz uma certa roupagem, uma certa informação, conhecimentos, vivências, relações que vocês foram estabelecendo ao longo das suas vidas e que trouxeram vocês para essa encarnação em que vocês estão vivendo aqui. Cada um de nós também sabe que esse processo de encarne e desencarne do espírito, quando ele se prepara para poder retornar à Terra, né, para ter mais uma encarnação, geralmente esse é um processo que é acompanhado por dúvidas, é acompanhado com planejamentos, é acompanhado com situações que nós mesmos escolhemos passar, que nós pensamos assim, cara, eu vou voltar para a Terra. O que eu pretendo fazer? Para que eu vou fazer isso? Voltar para a Terra. Certamente, cada um de nós, a gente às vezes vê nos livros, né, lá do André Luiz, do Manuel Filomeno, veio fazer alguma coisa. É claro que cada um de nós deve ter algum objetivo principal, algo para dar um norte na nossa existência. Mas é só olhar a nossa vida diária que a gente vai ver que nenhum de nós veio à Terra para fazer somente uma coisa. Muito se fala também lá do livro Renúncia, da Alcione, que veio por causa do seu marido, que não precisava mais encarnar. Mas quando a gente vai ver lá no livro mesmo, ela fala, eu estou voltando para ajudar vários espíritos que fizeram parte da minha caminhada enquanto eu estive na Terra. Muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, e que eu vou aproveitar essa encarnação para ajudá-los. Já que eu não pertenço mais a esse mundo, mas eles ainda estão nesse mundo, eu vou aproveitar essa encarnação para isso e tentar também resgatar lá o marido, o grande amor. Mas ela mesma não veio por causa de só fazer uma coisa. Cada um de nós estabelece na nossa vida uma teia de relações, uma teia de escolhas. Cada dia nosso a gente faz escolhas, a gente estabelece relações, a gente faz coisas, a gente pensa coisas, né? E a gente sempre tem que tentar estabelecer essa relação do objetivo que a gente veio fazer aqui. Porque também é muito fácil a gente se perder. Porque chega aqui, a gente já tem que trabalhar, né? Aí tem que trabalhar, tem que se sustentar, aí começa, claro, muito natural a gente buscar ter um conforto maior para nós, para a nossa família, mas às vezes a gente se empenha tanto nisso que vive para o trabalho, e será que viver para o trabalho é aquilo que a gente veio fazer aqui? Talvez até possa ser para um ou para outro, para desenvolver em si essa potência, essa vontade do dia a dia estar fazendo. Né? Pode ser, não vou dizer que não. Cada um de nós tem que sondar dentro de si, né, se dentro das nossas escolhas, passadas ou presentes, a gente está conseguindo atingir aquilo. Porque cada um de nós sabe o que veio fazer aqui. Essa resposta aqui, afinal, o que estamos fazendo aqui? Cada um de nós, como espírito, tem essa resposta muito clara, né? E não à toa, né, dentro dos arrastamentos do mundo, a gente vê um mundo em que a ansiedade, a depressão, a falta de sentido da vida é quase uma regra,
né? Cada vez mais pessoas têm que tomar remédios para poder encontrar-se psiquicamente, poder encontrar sua vida. Né? E tudo isso faz parte, muitas das vezes, acredito, de uma falta de conexão com esse objetivo, de uma perda desse caminho, de escolhas muitas vezes equivocadas, que nos colocam em determinadas posições. Às vezes a gente fala assim, cara, e agora eu não tenho o que fazer. Sempre tem o que fazer. Sempre tem o que fazer. Dentro daquilo que a vida nos apresenta, dentro da vida que nós construímos. Quando a gente vai lá, espírita também adora fazer isso, né? Ah, não, isso está acontecendo, Regina aqui, eu conheço ela porque da outra encarnação, ó. Isso aí já é uma coisa, a gente tenta jogar, bati com o pé, fiz alguma coisa da outra encarnação. Mas quando a gente vai ver lá no Evangelho, as causas atuais das aflições, o que os Espíritos nos falam é que grande parte das nossas aflições não tem causa na outra vida, tem causa nessa vida, através dessas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, pretendo hoje, trouxe algumas coisas para a gente, para nossas reflexões, para a gente sempre ter em mente isso, né? O que nós viemos fazer aqui, qual o objetivo da nossa encarnação e se algumas coisas que eu vou trazer estão contribuindo para esse objetivo. Quando a gente analisa, né, a gente é gente pra caramba, né? Quantas e quantas pessoas estão aqui na Terra hoje encarnadas, já estamos 8 bilhões de encarnados, sabe-se lá de quantos desencarnados. Às vezes a pessoa ainda fala assim, eu não pedi, filho principalmente adora falar isso, eu não pedi para nascer. Né? Certamente deve ter implorado, porque a fila para encarnar é enorme. Entendeu? A fila para a gente encarnar e fala assim, pô, será que precisa encarnar? Não, eu não poderia estar fazendo lá o que eu faço aqui? Algumas coisas sim, mas é muito fácil a gente entender, né? E a gente está até lá na nossa casa estudando o nosso lar, lá do André Luiz, e lá é interessante que tem uma parte que a dona Laura está programando a sua reencarnação. E o relato que eles têm lá é quase um velório. O pessoal olha, ela preocupada, o pessoal olha, você vai voltar, mas tem certeza, dona Laura? E ela, não, mas vai dar tudo certo, eu estou indo, meu marido já foi, eu estou aqui programando para retornar. Mas isso nos mostra também que nós somos seres ainda que nos acostumamos muito fácil com as situações, com os estímulos, com a vida que nós fazemos. E por isso que muitas das vezes a gente precisa dessa troca. A gente encarnado vai precisar desencarnar. Desculpa se eu falei um spoiler, mas todos nós aqui iremos desencarnar algum dia, mais cedo ou mais tarde. Graças a Deus ninguém sabe a hora, nem o momento. Esse telegrama chega e vai, mas todos nós iremos desencarnar. E também, para a grande maioria de nós, iremos também retornar para esse mundo, nesse processo de encarne e desencarne. O mais importante não é nem onde a gente está aqui ou está lá. O mais importante é o que nós estamos fazendo onde nós estamos. Esse é o principal. E se nós estamos aqui hoje encarnados, pelo menos a grande maioria de nós acredito que estamos aqui encarnados, também pelos espíritos que estão ouvindo essa palestra. Então, nós que estamos encarnados e nós que estamos desencarnados, né, o mais importante não é estar olhando para o lado do vizinho. Eu estou encarnado, queria estar desencarnado. Ou eu estou desencarnado, queria estar encarnado. Mas sim o que nós podemos fazer no nosso dia a dia, com o que nós temos à nossa disposição. Lá, essa parte do objetivo da encarnação, ele é tratado diretamente por duas perguntas do Livro dos Espíritos. Eu trouxe uma no começo e vou trazer uma no final. A pergunta 573 fala sobre a missão dos Espíritos. Aí Kardec pergunta, em que consiste a missão dos Espíritos encarnados, ou seja, nós? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação,
concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Olha que resposta complexa e bem interessante. Primeiro, já nos fala uma coisa, que a gente olha também, né, a historiografia, fala Bezerra de Menezes, pô, esse teve uma missão, foi lá, deu o anel, a gente até tem livrinho, fala que deu o anel lá pro cara, descendo a escada, o anel de formatura, e a gente conta histórias. Allan Kardec, que missão que Allan Kardec teve, né? Realmente, esses espíritos tiveram missões muito importantes, mas cada um de nós também tem as suas missões. Podem ser tão ou menos grandiosas do que esses grandes expoentes, mas para nós ela é mais importante do que a missão do Bezerra de Menezes. Porque a missão do Bezerra de Menezes foi para ele. E ele fez mais ou menos, completou a sua missão, sabe-se lá em qual porcentagem, 100%, 110%, 120%, 80%, 70%, não sei, é ele que sabe, que a missão é dele. Agora, cada um de nós, dentro da nossa existência, a gente não veio aqui só para tomar café. Eu sei que café é bom, gostosinho, maneiro, mas nós também temos missões. Missões, muitas das vezes, com os nossos familiares. Né? Missões conosco mesmo, com a nossa vida, com os nossos próximos. Temos laços para reatar, muitas das vezes. Né? Laços milenares que às vezes se romperam, sabe-se lá por quê, por nossa ação, pela ação do outro. Né? Essas histórias se perdem no tempo. Né? Mas muitas das vezes nós aqui, e aí vem a questão do Evangelho das causas atuais, né? Muitas das vezes nós aqui estamos concorrendo para quebrar laços. Mas certamente nenhum de nós veio para isso. Pode acontecer? Pode. As situações estão aí, as escolhas se encadeiam. Às vezes pessoas nos magoam, às vezes nós magoamos pessoas. Né? E às vezes laços se rompem. Né? Mas nós devemos, ao máximo, tentar trabalhar para reatar esses laços, de alguma forma. Ah, Fernando, mas eu não encontro, mas essa pessoa se perdeu na vida, não tem mais como reatar esse laço. Será? Ele é um espírito, vai ser um espírito. Lá no Evangelho diz que, direcionado o nosso pensamento para um espírito qualquer, na terra ou no espaço, uma corrente de pensamento se estabelece entre esses dois seres e uma troca começa ali. Então, que tal a gente começar a emitir o pensamento dessa pessoa para reatar esse laço? Aonde ela estiver, ela vai receber, esteja encarnada ou desencarnada. Né? Mas cabe a nós ter esse ponto de partida. Isso é interessante, porque me fez lembrar de uma história, né? Eu contava há muito tempo atrás, e faz muito tempo que eu não conto. A minha cunhada me detestava, assim, sabe? Aquela pessoa que fala mal de você o tempo todo, e eu, coitadinho, eu tô gente boa, né? Eu era a vítima perfeita e ela falava mal de mim o tempo todo. Até que estudando, sei lá, nem lembro mais o que a gente estava estudando, aí falou desse negócio do pensamento, de cortar esses laços. Eu falei, vou experimentar. Vou ver se isso funciona mesmo. A gente começou, todo dia a gente fazia um estudo, né, diferente, fazia, claro, uma prece no começo, né, no final e tudo mais. Eu comecei naquela semana a fazer uma prece para ela no final do estudo. Apenas isso, uma prece. No sábado a gente ia se encontrar. Festa de família, não sei se é festa junina, alguma festa dessa da vida. A pessoa já estava diferente, gente. Eu falei, nossa, será que isso funciona mesmo? Aí você fala assim, puxa, caramba, legal, Fernando. Mas sabe o que eu percebi disso? Que eu também contribuía para essa luminosidade. Eu também contribuía para que esse clima bélico continuasse entre os dois. A partir do momento que eu, por pouco tempo, quebrei essa corrente da minha parte, da outra parte ela também se desfez. Não virando melhores amigos? Não, até hoje não virando melhores amigos. Mas acabou essa coisa de um contra o outro. Até depois o irmão se separou e tudo mais, a gente ainda tem algum contato. Mas o mais importante é que eu percebia que o controle estava na minha mão, não estava na mão do outro. Ah, porque ele, e eu? O que eu estou fazendo para que essa situação se estabeleça? Será que eu não posso cortar, já que eu entendo
que, como espírito numa encarnação, eu tenho um objetivo para a minha encarnação, eu tenho uma missão na minha vida. Isso é algo que pode até, além dessa missão, de objetivos e tudo mais, mas se reverter em qualidade para a minha vida, hoje, agora, nas relações que eu estabeleço, porque foi o que aconteceu. Por um ato simples, eu fazer uma prece pedindo para aquela pessoa para que essa relação se melhorasse. Outra coisa também, não sei se vocês já fizeram esse teste, eu já fiz algumas vezes, sempre dá certo. Discussão, seja em vizinho, tá brigando, seja na rua, pessoas discutindo. Cara, é uma coisa que você para, a maioria das pessoas faz o quê? O que está acontecendo ali? Às vezes bota até o copo na parede para poder escutar melhor o que o vizinho está reclamando, né? Pois é. Mas já tentaram fazer uma prece? Pedindo para que os mentores daqueles irmãos consigam intervir para diminuir aquela violência, aquela discussão. Gente, é impressionante. Todas as vezes que eu vi, o tom diminuiu. Todas as vezes que eu fiz isso, o tom diminuiu. Aquela discussão daqui a pouco, foi coincidência? Isso aí. A gente sabe da ação do pensamento. Eu não vou dizer que eu tenho pensamento, não. Mas, de repente, o que precisa é, às vezes, um empurrãozinho na direção da harmonia. Porque, no fundo, todos nós temos sede de harmonia. A desarmonia nos faz muito mal. E isso eu não preciso nem falar, todo mundo sabe. Quando a gente se descontrola, quando a gente sente raiva, quando alguma coisa acontece que nos tira do nosso prumo, como é que nós ficamos? E às vezes, quanto tempo demora para a gente retornar a um estado de harmonia habitual que nós temos ou não temos? Então, assim, todos nós temos sede dessa harmonia. E às vezes uma ação ali de uma prece e tudo mais pode fazer a diferença. Agora eu pergunto, se isso pode fazer a diferença na casa do vizinho, que diferença não ia fazer na nossa casa? Se nós começarmos a cuidar dessa psicosfera. Isso também é uma coisa que estudando André Luiz, ele fala muito sobre o ambiente, no trabalho mediúnico, nos livros dele, fala do ambiente, da preparação dos médios para o trabalho mediúnico, e o quanto muitas das vezes a espiritualidade vem programada para fazer e pela condição dos médios consegue fazer menos do que estava programado, pelo nível de desarmonia, pela psicosfera criada pelo pensamento, e o quanto é importante nós aqui numa casa espírita buscarmos manter uma psicosfera. Mas agora eu pergunto, se nós contribuímos para que essa ambiência esteja adequada, como é que é a ambiência da nossa casa, do nosso lar? Nós nos preocupamos com isso. Nós nos preocupamos em não discutir dentro de casa, de não criarmos desarmonia naquele ambiente. A Denise fala uma coisa que realmente, ela fala assim, a minha casa é um templo budista. Quando a gente fala a imagem do templo budista, o que a gente pensa, aquele lugar de paz. Então, todas as vezes que ela briga comigo, ela briga na rua, não briga em casa. Mas é algo a ser feito para manter aquela harmonia. É o nosso lar, é nossa responsabilidade fazer isso. E o quanto nós podemos melhorar de qualidade de vida se nós tivermos essa preocupação. Eu sei que na correria do dia a dia as coisas vão se acumulando e a gente às vezes não pensa nisso. Mas todos nós, como espíritos co-criadores que somos responsáveis pela nossa ação no mundo, somos responsáveis pelos ambientes que a gente circula. Então a nossa casa, ela é um lugar que pode nos ajudar bastante dentro dessa missão. E principalmente essa questão de que a encarnação dos espíritos, a missão dos espíritos, mais ou menos gerais ou importantes. O que importa? A sua é mais importante que a minha, tá? Mas a minha é minha, a sua é sua. A minha é tão importante para mim quanto a sua é importante para você. O que você veio fazer aqui na Terra? Eu, como da administração, eu trouxe apenas esse quadro, eu ia trazer mais outros quadros, eu falei, mas aí vai ficar uma coisa muito para administração e menos espiritismo.
Né? Quando a gente fala dentro da administração, quando a gente quer atingir algum objetivo, seja comercial, numa empresa e tudo mais, existem algumas coisas que são as funções da administração. Planejar, organizar, dirigir, controlar. Eu trouxe isso apenas para a gente também refletir que esse não é um processo, Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É bacana, a música é maravilhosa, para dançar é ótimo. Mas, cara, não dá para ser assim na nossa vida. Não dá para deixar a vida levar. Até porque no mundo de provas e expiações vai levar para o buraco, gente. Os arrastamentos para a gente ficar desarmonizado é o que não falta. Não falta. Entendeu? Então, assim, não basta deixar a vida te levar. Você tem que refletir sobre o que você pode fazer. Né, do que você precisa fazer e começar a agir nesse sentido. Falei, mas é difícil, eu faço, eu não consigo, eu tento, não dá certo, eu planejo e na hora de organizar não consigo ser desorganizado. Sim, tudo isso vai acontecer. Mas o importante, muitas das vezes, é dar o primeiro passo, depois o segundo passo, se colocar no movimento para fazer. Porque de repente o objetivo da sua encarnação é só começar a fazer. Porque das outras vezes você não começou a fazer, porque realmente demanda um certo esforço que às vezes é chato de fazer. Né? Então, às vezes, basta começar, porque também, né, tem certas coisas que a gente fala, mas não reflete muito com relação a isso. O principal benefício de ser um espírito imortal é que nunca vai faltar tempo para a gente. Não sei se vocês já pensaram nisso. Sabe aquela história assim, essa é a última chance. Não existe última chance para espírito. Porque o que ele não consegue fazer agora, ele vai ter outra chance de fazer depois. Porque o espírito é eterno. As oportunidades se seguem. Não é para isso a gente ficar, então você vai ficar igual lá na rede, balançando, né, em Itapuã, como se, já que eu tenho outra oportunidade. Não, porque cada trabalho dentro dos objetivos da nossa encarnação, cada esforço no sentido de ser um espírito melhor, mais harmônico, vai se refletir numa vida melhor para nós mesmos, quiçá para os outros à nossa volta. Então não é algo assim que às vezes a gente fala assim, vou fazer porque eu quero desencarnar, sei lá, receber em nosso lar, o pessoal batendo palminha e não tacando ovo na gente. Né? Mas não, é dia a dia. Uma mudança de postura nossa hoje já vai refletir na nossa qualidade de vida, já vai refletir nas nossas relações, vai refletir nas nossas escolhas, vai refletir nas consequências dessas escolhas. E lá no Evangelho, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos. É o homem do bem, que caracterizam o verdadeiro Espírito. Quem já deu uma olhada nesse homem do bem, sabe do que a gente está falando. Né? É uma lista de coisas que tu fala assim, nossa, meu Deus, tem que ser isso tudo para ser homem de bem. Aí ele ainda fala no final, isso é apenas o primeiro passo para ser um homem de bem. Ele fala, nossa, é o primeiro passo, eu estou achando que isso aí já é o supra-sumo. Supra-sumo é realidade, mas tudo bem. Mas a grande questão que me chama a atenção quando Kardec trouxe isso, que quando ele fala de bem compreendido e bem sentido, ele vem nos alertar que muitas das vezes a gente estuda e não consegue compreender o que está dizendo ali. Não consegue sentir. As palavras entram, saem, às vezes a gente sabe até de cor. Mas se isso não significar algo de prático na nossa vida, na nossa vivência, nas nossas escolhas, isso serve como informação, mas serve muito pouco para o objetivo da encarnação do Espírito. E isso é algo que a gente não pode perder de foco, porque às vezes a gente perde de foco isso. A gente acha que sabe muito, e por saber muito, a gente está, eu sou o cara. Não. Eu posso saber muito. Sabendo muito, eu sou o cara que sabe muito, apenas isso. Mas aquele cara que consegue colocar em prática, que compreende, sente aquelas informações, ele consegue chegar num novo nível. Por isso também, não basta saber. Né? Esse é um ponto importante. A gente tem que refletir sobre o conhecimento que a gente tem.
e tentar colocar em prática o máximo que a gente conseguir, sem culpa do que a gente não consegue colocar, porque vai ter hora que a gente não vai saber colocar, vai chutar o balde, vai enfiar o pé na jaca, normal, somos espíritos de provas e expiações, isso é normal, a gente errar, a gente tropeçar, a gente continuar no erro, a gente insistir no erro, a gente fazer coisas que nos maltratam, mas acho que o próximo slide, não vou trazer o spoiler. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, que inclusive eu recomendo a todos, que é um livro fantástico, que ela justamente analisa a questão do sofrimento pela ótica católica, budista e traz a síntese espírita. As causas profundas das doenças, portanto, estão no indivíduo mesmo, que se deve autoexaminar, autoconhecer-se, a fim de liberar-se desse tipo de sofrimento. A cura real, porém, somente se concretizará se a terapia extirpar-lhe as causas. Enquanto não se extinguam suas fontes geradoras, ele se manifestará inevitavelmente. O nosso corpo físico é a expressão do nosso ser. E como expressão do nosso ser, ele sempre vai estar repercutindo nele o que nós somos, os nossos pensamentos, as nossas vivências. Vou dar um exemplo prático que deve ser comum a todos, inclusive quando a gente se transforma quando está atrás de um volante, né? Aí a pessoa fala assim, o que é isso? Né? Como é que fica, você se sente depois que você tem esse arrobo de fúria? Seu corpo está repercutindo isso. Agora, se você faz isso o tempo todo na vida motorista de Uber, você está ferrado, gente. Porque imagina como é que o corpo não vai trabalhando ali 8, 10, 12 horas por dia atrás do volante, toda hora acionando essa fúria assassina. Né? A gente tem que começar a entender que o que nós somos reflete nesse corpo. E às vezes, né, com o passar do tempo, as doenças vão aparecendo. É isso que Joana de Ângeles está trazendo. É claro que existem doenças que a gente já traz até para outra encarnação, mas muitas delas, com hábitos, com mudanças, a gente pode amenizar ou até curá-las aqui. Porque a ação do espírito sobre a matéria está acontecendo o tempo todo. Não é só no tratamento espiritual que existe uma ação externa. Muito mais forte é a ação interna nossa, do nosso espírito, sobre o nosso corpo. Essa é uma ação muito mais direta e que está a nossa visão. Trouxe essa imagem, né? Como que eu me maltrato, né, dentro da nossa vida? Duvidando dos meus dons, escondendo quem eu sou para agradar os outros, alimentando em excesso com alimentos inadequados, mantendo-me em relacionamentos tóxicos, criticando meus esforços e conquistas, sabotando o meu sucesso pelo medo. Né? A gente às vezes não percebe que a gente se acostuma e se habitua a esse tipo de comportamento que só nos coloca para baixo. Mas o que nós somos em essência? Porque se Deus é amor, a nossa essência como filhos de Deus também está no amor, não na dor, não no mal. Nós somos espíritos que por nossas vivências podemos fazer o mal. Está dentro das possibilidades do uso do nosso livre-arbítrio. Né? Mas nós temos que começar, como disse lá Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, a exercitar também esse amor a si mesmo. Eu sei que a gente se acostumou ao longo das nossas encarnações a nos culpar, a nos maltratar, a querer, através da dor, uma elevação espiritual, mas hoje a gente já tem condições de entender que a dor não leva à elevação espiritual. Ela pode, no máximo, levar à reflexão que leva à evolução espiritual. Mas a evolução espiritual está na escolha do espírito, né? Na melhor escolha daquele espírito, no melhor entendimento dos mecanismos da vida. Trouxe algumas imagens também para a gente refletir, que nós já estamos atingindo um nível de doença com o uso do celular como sociedade. Né? Inclusive medicamente falando, psicologicamente falando, né? Os médicos, os psicólogos, os psiquiatras já estão colocando o vício pelo aparelho celular
como um vício, como bebida, tóxicos e outros vícios, e que fazem e que nos atingem, muitas das vezes, justamente naquilo que eles dizem que vão nos ajudar, que é nas redes sociais, no relacionamento social. Mas, por exemplo, nessa imagem, está tendo relacionamento social só virtual, né? Porque pessoal não está tendo. As pessoas estão numa mesa, mas não estão nem se comunicando uma com as outras. Talvez estejam até mandando um WhatsApp uma para a outra, né? Para falar Eu adoro esses nossos momentos em família. Está todo mundo no mesmo ambiente, mas eles estão tendo um momento em família ou cada um dentro do seu universo. As crianças. Isso é bem interessante. A gente tem agora uma sobrinha neta, né? Tem 1 ano e 6 meses, 1 ano e 5 meses. E, cara, é impressionante. O primeiro objeto que ela identificou na vida foi o celular. Por quê? Tá fazendo uma gracinha? Ah, repete, Ayla! Para tirar foto, para filmar. E toda hora filmando, e todo dia tem um vídeo, e Hoje você não pode pegar o celular que ela quer pegar, quer ficar vendo, já sabe até fazer com o dedinho assim. Mas será que isso vai ser realmente algo positivo para essa criança? Será que o celular é tão importante assim na vida? Aqui, pelo que eu estou vendo, talvez só você não. A gente viveu num mundo que não tinha celular. Todos nós. Nenhum de nós morreu por causa disso, né? Nem sentia uma necessidade de ter celular, porque não existia. Todos nós aqui já vivemos num mundo que não tinha isso. Entendeu? A orelhão, então, era uma coisa, meu Deus do céu. Quem precisava ligar no centro da cidade, que sabe o que era isso. E a pessoa ainda queria conversar com o namorado, ficava aquela fila imensa, o pessoal, como é que é? Não vai terminar isso não! Era isso. E, mais ainda, importante do que o uso e a quantidade de tempo que nós usamos, inclusive, a nossa filha até outro dia estava em crise com relação a isso, que ela tem 29 anos, vai fazer 30 anos agora, ela escreveu 2 livros, sempre gostou de ler, tem acho que quase 500 livros lá. Uma vez numa Bienal ela falou assim, eu fiz uma lista dos livros que eu quero comprar na Bienal. A gente falou, quantos livros tem? 150. Esse tipo de gente. Ela estava falando que ela entrou em crise porque ela não estava conseguindo mais ler um livro. Ela não estava conseguindo mais ver um filme, porque dava ansiedade, ela queria que o filme acabasse logo. Não estava conseguindo assistir uma série por causa de um uso de celular, de TikTok. Quando a gente vê uma notícia, o TikTok já passou o YouTube como plataforma que as pessoas veem vídeos para saber coisas. Aqui, de repente, todo mundo já deve ter usado. Eu quero saber como é que eu faço para trocar um pneu. Vou lá no YouTube e vejo um vídeo. Essa nova geração já não faz mais isso. Vai no TikTok. Sabe por quê? Porque o vídeo do YouTube demora muito. YouTube já é coisa de velho, gente. Da gente. Porque aí a gente vê, não sei se vocês já tentaram ir no cinema ultimamente, sei que o cinema, né, até caiu o número de pessoas. Aqui em Jacarepaguá ainda consegue na Barra, como tem muito cinema, ver filme legendado. Porque em outros lugares não tem mais filme legendado. Porque a nova geração não vê filme legendado. Meus sobrinhos dizem que não conseguem ler uma legenda de um filme. Se vê a legenda, ele não vê o filme. Sério? É sério. Sabe? Mas o que é isso? É a coisa rápida. É o vídeo rápido, é aquele TikTok que fica ali passando uma informação, 2, 3, 4, em 1 minuto você vê 10 coisas diferentes, tem 10 estímulos diferentes. O que isso está fazendo com a nossa mente? O que está fazendo com nossos níveis de ansiedade? O que está fazendo com o nosso sentido de vida? E é tão viciante que você não percebe. A nossa filha, que eu ia até falar, e recomendo vocês fazerem esse teste também, eu preferi tirar o TikTok do celular. Ela tem um programa que mede a quantidade de tempo que ela fica no celular. Ela descobriu que era 7 horas por dia. Isso é uma pessoa produtiva que trabalha.
7 horas num programa, sabe? E assim, não é à toa, porque esses programas são feitos para isso. Não pense vocês que é algo aleatório, não. Eles são projetados para tirar a nossa atenção e mantê-los ali. A gente entra, quando a gente percebe, já passou meia hora, 40 minutos, 50 minutos, e nossa, passou o tempo rápido, sim, porque eles são projetados com essa intenção. Porque é assim que eles ganham dinheiro, mantendo a gente ali para poder vender anúncio. Mas também, né, tão prejudicial quanto a quantidade, a gente tem que também analisar a qualidade do nosso uso. Como está dizendo ali, palavras machucam, rumores destroem, o bullying mata. Né? O que nós estamos fazendo? Ninguém gosta de você, eu odeio você, você é tão feia. Qual o uso que a gente está usando? O que nós estamos colocando nessas redes sociais? É o melhor de nós ou é o pior de nós? Entendeu? Porque ainda tem isso, se a gente não usasse muito, mas para buscar algo que nos elevasse o espírito, né? Mas não, muitos de nós estamos usando para maltratar os outros, para espalhar mentiras, para espalhar agressões gratuitas, às vezes com pessoas que a gente nem conhece. Né? Agora estava uma discussão danada, porque a sereia, mudaram a raça. Gente, sereia nem existe. As pessoas perderam tempo dizendo que sereia tinha que ser A, B ou C. Será que o objetivo da encarnação é discutir raça de sereia? Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer com a nossa existência. Será que isso é o objetivo da encarnação? Será que a gente encarnou para isso? Isso é algo que a gente tem que refletir. Porque muitas das vezes nós somos induzidos a determinados comportamentos e não percebemos o quanto isso está nos fazendo mal. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto principal. Que cada um reflita o quanto aquilo está fazendo mal para a sua vida. Se vale a minha paz, é caro demais. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Mas muitas das vezes nós mesmos estamos procurando a desarmonia. E é claro que dessa forma nos afastando da... Quantos de nós já não nos vimos assim, de frente de uma tela? Eu costumo falar já há muito tempo isso, certamente já falei isso aqui, mas antes de a gente compartilhar, da gente postar, da gente comentar, a gente deveria refletir sobre uma pequena coisa. Eu teria coragem de falar isso na cara da pessoa, que é o foco daquilo que eu estou fazendo? Se não, não coloca. Porque a pessoa que eu vê aquilo, não, assim, por mais que a gente pense, é uma coisa que eu estou botando aqui, não sou eu falando. Não, é você falando. Que as pessoas te julgam por aquilo que você coloca. Elas olham para você e depois te encontram e falam assim, aí já fazemos isso. Então, tudo aquilo que nós colocamos é nossa responsabilidade. E nós devemos estar atentos à nossa ação no mundo. O que nós estamos fazendo com o uso da internet? Nós estamos construindo laços ou nós estamos destruindo laços? Amizades, famílias destruídas. Né? O que nós estamos fazendo? Essa é uma reflexão importante. Aí eu trouxe 2 exemplos, até para fugir de não trazer Jesus, nem nada disso. Trouxe 2 exemplos, né, que aqui até mostra, né, essa guerra das redes sociais, né, muitas das vezes até política que tomou conta do Brasil e do mundo. E eu trouxe 2 exemplos, né, de espíritos encarnados aqui na Terra que tiveram uma postura ativa, mesmo política, dentro das suas vidas, mas que nem por isso precisaram se desarmonizar para vencer essa guerra. Né? Um exemplo de Gandhi, que fez uma revolução no seu país para tirá-lo do imperialismo britânico, pregando a não violência. E o exemplo do Nelson Mandela também, que é um exemplo maravilhoso, que conseguiu algo que talvez pouquíssimos de nós teriam autoridade moral de conseguir, que é passar 28 anos preso.
e quando virou presidente não perseguiu todos aqueles que o botaram preso. Ele estava com o poder, a faca e o queijo na mão, para fazer o que ele quisesse. E ele não perseguiu. Porque o objetivo maior dele era unificar essa África do Sul. Então, para mostrar que muito mais do que inimigos, nós podemos ter adversários, mas não inimigos. Esses dois homens nos mostram isso. Aqui tem um nome, psiconeuroimunologia. É um nome bonito, né? Dá para dar para o nome de um sobrinho, um filho, né? Você vai se chamar psicoendocrinologista. Mas apenas para nos mostrar que a ciência, ela vem cada vez mais de encontro àquilo que o Espiritismo já fala há muitos anos, de mostrar que grande parte da nossa saúde está diretamente ligada ao nosso modo de vida. O nosso sistema endócrino, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema nutricional, como a gente absorve os alimentos, a qualidade com que isso acontece, está ligado ao nosso psiquismo. E que isso vai influenciar na nossa saúde. Né? Então, assim, a gente analisa o que nós estamos fazendo com a nossa vida, se está realmente valendo a pena, né, a gente pagar com a nossa saúde o que nós estamos fazendo. Não vou ler tudo não, porque já estamos chegando no final, passa rápido esse tempo aqui, está correndo, ainda tem muita coisa para ver. Quando a gente vai para o Espiritismo, vai falar na forma pensamento, Leon Denis, nesse livro, O Problema do Ser e do Destino, ele nos traz que o nosso pensamento é criador. Ele atua não só em nós, mas também em nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Né? Todos nós, como co-criadores, temos um poder muito grande, que às vezes a gente não sabe usar, ou quando usa para criar mais confusão. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com eles construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável da nossa vida, presente ou futuro. Gente, o controle está nas nossas mãos. O que nós estamos fazendo com esse controle? Vamos refletir o que está valendo a pena e o que não está valendo a pena. Né? Não digo com isso, por isso que eu trouxe até o exemplo do Gandhi e do Mandela, que cada um não deve lutar pelo que acredita. Claro que deve. Isso, né? A nossa sociedade se constrói com o esforço coletivo de todos nós, para o bem ou para o mal. Mas vamos também lembrar deles para a gente perceber que não vale a pena a gente se desarmonizar com isso. Vamos buscar a luta, a boa luta, como disse Jesus, que eleve o nosso espírito. Isso é uma boa luta. E quando a gente vai analisar também essa questão do pensamento ao nosso lado, a gente tem sempre que entender que estamos todos ligados em pensamento, encarnados com encarnados, encarnados com desencarnados, encarnados com desencarnados. Então essa nossa ação no mundo, esse nosso pensamento, o que nós fazemos, ele sempre vai atrair, né, outros espíritos que sintonizam com esse nosso pensamento. Sempre vai atrair. E é muito fácil, assim, o mecanismo das redes sociais, ele é maravilhoso, porque ele vem fazer o seguinte: você gosta de berinjela, bacana. Ontem mesmo, eu falei assim, eu quero ver uma pizzaria, vamos pedir uma pizza? Falei, eu vou abrir aqui o Facebook e vou parar num anúncio de pizza. Eu paro 10 segundos naquele anúncio de pizza, quando eu começo a rodar, aparece um monte de anúncio de pizza. Por quê? Ele sabe o que você quer. Ele já faz isso, ele já vai te incentivando nessa direção. Isso é para qualquer direção que a gente queira. Então, naturalmente, ele já vai segregando os nossos interesses e nos mostrando somente aquilo que a gente quer ver. E com isso a gente vai entrando muito naquilo. Da mesma forma é a nossa pergunta com os outros espíritos. A gente sintoniza com espíritos que pensam como nós. A gente fortalece neles esse pensamento, eles fortalecem em nós o mesmo pensamento. E assim vai. Então a gente sempre tem que estar atento. É indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. Ninguém vai receber o que não dá. Está lá na parábola do semeador. O que nós estamos dando para a vida? Essa é uma reflexão importante. O que nós estamos construindo ao nosso redor? Essa é uma outra reflexão. Qual a ação que eu tenho no mundo? É importante isso.
Vigiemos o pensamento, purificando no trabalho incessante do bem. Por que a bandeira do Espiritismo é fora da caridade de nossa salvação? Você já parou para pensar do porquê isso? Se a gente analisar, assim, eu imagino esses espíritos superiores falando assim, cara, como que a gente vai fazer esse povo evoluindo? Ah, fala para eles, fala, não adianta, a gente já falou, toda hora a gente fala bem, amor, paz e amor, não adianta. Vamos tentar trazer alguma coisa mais prática, fora da caridade de nossa salvação. Vai trabalhar no bem, meu filho, que você naturalmente vai no trampo. Mas é isso. O que nós estamos fazendo? Será que a gente só está recebendo da vida? A gente não está dando nada para a vida? É importante a gente refletir sobre isso. A gente vê que é um mecanismo de troca. Sempre é um mecanismo de troca. A vida é um mecanismo de troca. Então a gente tem que começar, de alguma forma, naquilo que for do nosso interesse, das nossas possibilidades, tentar também, fazer esse pensamento do bem. Esse trabalho do bem vai nos colocar em companhias melhores e principalmente vai tirar tempo à bobagem. Que se deixar a gente solta, tem até ditado para isso. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia essa que logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentar essa ideia, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos posem um modo de sentir. Então, está no mecanismo da mediunidade, mas também serve para as redes sociais. É perfeito o mecanismo das redes sociais. Ela nos mostra só aquilo que a gente quer ver. E lá no Evangelho, do ponto de vista, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona a inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. É importante a gente refletir sobre esse ponto de vista, porque tem coisas aqui no Terra a Terra que não fazem sentido nenhum, e não vão fazer sentido, mas nós temos a capacidade de ter uma doutrina que nos mostra o que nós somos, que nos mostra que isso aqui não é tudo, que isso aqui não é o fim do caminho, é apenas uma etapa desse nosso caminhar. Então, reflitamos sobre o sentido dessa existência, reflitamos sobre o quanto nós estamos colocando as coisas na nossa tábua de valores, e o quanto nós estamos despendendo as nossas energias em A, B ou C, e o quanto está valendo a pena. Isso é algo, é tarefa individual de cada um dentro da sua existência. O uso do nosso livre-arbítrio. Ninguém vai fazer isso por nós. Nem os nossos cantores. Eles no máximo nos induzem, falam, Fernando, vai lá, faz essa palestra aí, te convidaram. Mas dizer sim ou não depende da minha escolha. Para vir aqui, montar um estudo e refletir, eu não estou pensando nisso que eu coloquei aqui. Até porque muitas das coisas que está aqui eu não faço. Não me culpo por isso. Mas a palestra é uma oportunidade de eu refletir, para tentar a partir de agora fazer. Assim é a vida. Ela sempre vai te dar oportunidades para você, a partir de hoje, dizer, basta, eu quero mudar, porque não está fazendo bem para mim. Eu quero fazer algo diferente. Agora, a pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação? Exatamente o estudo de hoje. Lá a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. E eles começam respondendo: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Todos nós já vimos aqui no começo que a gente precisa dessa troca de estímulo, que a gente precisa ter experiências diferentes, a gente precisa estabelecer relações diferentes, e por isso a gente precisa estar nesse caminhar, indo, voltando, buscando fazer, que isso vai fazer através das escolhas, das relações do Espírito. É assim que ele vai se depurando para poder chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso que está a expiação.
né, a gente vê aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, e você está falando para o mundo de provas e expiações, o quanto realmente a vida nos desafia uma série de escolhas, muitas e obrigações que a gente às vezes não quer fazer, mas tem que fazer. Né? Para a maioria de nós, trabalhar é uma delas, não tem que ir. Por quê? Porque o boleto chega todo mês. Filho. Se você não for, como é que vai fazer? Né? Então, assim, você tem que se manter vivo. Para se manter vivo, você tem que se alimentar, você tem que se limpar, você tem que se... Sabe, tem uma série de obrigações que você tem que fazer, querendo ou não. Agora vem a parte que eu mais gosto dessa resposta, que a resposta continua. Visa ainda outro fim da encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E assim que concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Eu vou repetir a parte em vermelho, que eu gosto muito dela. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Você já parou para pensar que Deus, quando nos fez, a cada um de nós, lá no momento da nossa encarnação, você já parou para pensar nesse momento? Como é que vocês acham que aconteceu esse momento da criação? Vocês acham que é uma linha de montagem, saindo cuspindo espírito, e Deus ali só ligando o botão? Ou Deus, quando estava criando cada um de nós, olhou, parou. Fernando vai contribuir com isso para a minha obra. Vai lá, Fernando. Sabe, cada um de nós tem algo a cumprir com a grande obra da criação. Cada um de nós. Nenhum de nós fez feito por acaso. Nenhum de nós é um filho que não foi planejado. Deus planejou a nossa criação. Deus tinha uma intenção quando nos criou. A cada um de nós. Reflitamos um pouco sobre isso. O que eu posso contribuir com a obra da criação? O que eu posso fazer para que esse mundo seja um mundo melhor? Para que a minha existência seja uma existência melhor? Para que a minha família seja uma família melhor? Para que o meu trabalho seja um trabalho melhor? Para que o centro espírita seja um lugar melhor? Para que o transporte público onde eu vou trabalhar seja um lugar melhor? Padaria onde eu vou comprar pão? Cada um de nós tem algo a fazer na obra da criação. Isso é o que nós somos, filhos de Deus, co-criadores desse universo. E tendo isso em mente, vamos refletir justamente sobre o objetivo dessa nossa encarnação, sobre o que nos toca nessa obra da criação, para a gente poder escolher melhor as lutas que a gente tem nesse mundo, para buscar aquelas que vão nos levar a um estado melhor e poder um pouco cumprir com essa obra da criação que nos foi planejada. Muito obrigado, Jesus. Obrigada, Fernando. A palestra de gente, agora a gente vai para o segundo momento, que é o momento do passe. Então, peço que vocês permaneçam em silêncio, tá baixo? A gente vai agora para o momento do passe. Peço que vocês permaneçam em silêncio. Pensando em Jesus.
sua presença através dessa espiritualidade amiga que se aproxima de cada um de nós nesse momento. Que esse calor, que esse abraço amigo seja, Mestre, o conforto que a gente precisa, traga paz para os nossos corações. Que saindo daqui hoje, que nós possamos levar conosco essa paz, essa tranquilidade, essa certeza do futuro, certeza do porvir, essa fé que nos move, que nos consola e conforta. Mestre, que a sua voz se faça clara aos nossos ouvidos, que façamos as melhores escolhas, que sigamos pelas suas pegadas, que possamos levar essa sua luz para onde nós formos, para os nossos lares, para os nossos familiares. Nesse momento nós possamos nos concentrar nos nomes que colocamos nas caixinhas e que essas pessoas também sintam, nesse momento, a tua presença, essa tua aproximação. Que possamos, Mestre, estarmos juntos na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. A gente vai agora para o terceiro momento de avisos. Mas antes, para fazer o sorteio